Olá, boa noite, colega médica, colega médico. Bem-vindos à segunda edição do Central Injetáveis Web. Meu nome é Cibele. Eu vou estar aqui dividindo com vocês um pouco da minha experiência com o uso de injetáveis em cardiologia metabólica. Desde já agradecendo muito ao pessoal da Central Injetáveis pelo convite, pela confiança no nosso trabalho. E a você, colega, que está aí do outro lado, à noite, acompanhando, em busca de troca de conhecimento, que é o nosso grande objetivo aqui. Bom, gente, vamos lá então. O nosso tema hoje vai ser exatamente esse: cardiologia metabólica e o uso de nutracêuticos e o papel aí dos injetáveis nessa cardiologia nova, né? Uma cardiologia que chega aí integrando essas especialidades, integrando o conhecimento em prol de melhorar a condição aí do nosso paciente. Bom, nós sabemos hoje que a nossa jornada médica até chegar aqui, né, nessa medicina integrativa é um pouco longa. Eu vou só dividir aí com vocês. Eu formei em 1996 na UFMG, eu sou cardiologista, sou também especialista em medicina intensiva, mas aí por volta de 2012 eu comecei aí, 2010 eu comecei a me aventurar nessa nova medicina funcional, integrativa. Minha porta de entrada foi através do grupo Longevidade Saudável, na pós-graduação com o Dr. Ítalo, da qual hoje eu até participo como corpo docente, e depois disso a gente não para mais. Parece aí um vício, uma morfina, um álcool, seja lá o que você quiser chamar, mas a sede de em busca de mestres que dividam conhecimento, ela é enorme. Hoje eu sou pós-graduanda com a equipe da doutora Clarissa, em medicina integrativa também, e nós vamos aí tentando cada vez aumentar o arsenal para dividir, para poder somar e para trazer aí mais saúde ao nosso paciente. Bom, a importância da gente estar discutindo esse tema aqui, gente, é que a doença cardiovascular ainda é a principal causa de morte no mundo. A gente tem um custo elevadíssimo, por volta de 320 bilhões de dólares, uma expectativa americana, e estima-se que quase 18 milhões de pessoas morreram. A última estatística que a gente tem é de 2017, representa 31% dessas mortes. A expectativa é que em 2030 essa estimativa suba para 23 milhões, pelo menos, de mortes por doença cardiovascular. E mais ou menos 85% dessas mortes são por AVC ou infarto. Quase 90% desses casos, gente, o processo ele é silencioso, ele é insidioso. Daí realmente a dificuldade da gente estar correndo atrás aí de um esquema mais intenso de prevenção. Bom, 45% a 60% dessas mortes por infarto, eles vão acontecer na primeira hora. E 80%, olha que maioria esmagadora, nas primeiras 24 horas. Então, a partir da década de 60, houve realmente uma considerável redução na mortalidade cardiovascular, desde o aparecimento aí das hemodinâmicas, dos serviços de hemodinâmica, das unidades coronarianas. Mas hoje nós sabemos que a maioria dessas mortes ainda poderiam ser evitadas, porque elas estão relacionadas a muito do que nós vamos falar aqui: estilo de vida e uma série de desnutrições metabólicas. Então, ainda nesse panorama mundial de doença cardiovascular, nós não estamos traçando, provavelmente, um caminho certo. Bom, a doença cardiovascular, ela é sistêmica, ela não se apresenta só no coração, ela passa pelo coração, pelo cérebro, pelos membros inferiores ou superiores e pelo intestino. Pra vocês terem ideia, às vezes uma disfunção erétil masculina pode ser o primeiro sintoma de doença cardiovascular obstrutiva. Então não adianta, se você, colega médico ou médica, tem aí uma especialidade, e falar: Sibeli, cardiologia não é para mim, eu acho que eu nunca vou lidar com esse tipo de paciente. Saiba que sim, você está lidando com esse tipo de paciente de risco o tempo inteiro. Todo paciente que senta diante da gente, ele é um paciente potencial para risco cardiovascular. É claro que a gente pode aí colocá-lo num score de risco, documentar melhor esse risco para o paciente, mas ele é um paciente potencial de risco cardiovascular. Então sim, tudo que nós vamos discutir aqui hoje vai ter repercussão na vida de qualquer um de vocês aí, doutores e doutoras. Bom, e se
se a importância com o paciente já não só nos basta para estarmos aqui reunidos e discutindo isso, nós médicos estamos adoecendo muito também e realmente a maior causa também é de doença cardiovascular. Eu trago para vocês aí um estudo da mortalidade de médicos que foi feito no estado de São Paulo entre 2000 e 2009 e a maior parte das mortes ocorridas na década teve como causa básica doença do aparelho cardiorrespiratório. Então, gente, 35% dessas mortes ocorreram devido a uma doença cardiovascular, ou seja, nós médicos imitamos ou temos na nossa classe uma representatividade da doença cardiovascular que muito se assemelha à doença cardiovascular mundial. Bom, e aí, como é que isso fica? O que isso traz? O presente estudo ele mostrou que essas doenças foram a principal causa, a neoplasia e a doença do aparelho respiratório seriam aí a segunda causa. Isso sugere aí que mulheres médicas morrem no período, em média, 10 anos antes do que os homens médicos. Aí, colegas médicas, mulheres, nós precisamos de tentar mudar esse cenário, né? Ou tentar entender o que está acontecendo. E entre nós, mulheres, a idade média de morte é de 59 anos. Jovem, né, gente? Estamos nós, mulheres médicas, morrendo jovens. E a de homens em torno de 69 anos. Bom, e nós temos, é claro, né, através aí do American Cardiology, através dessas associações médicas de cardiologia, umas diversas diretrizes, diversas task forces, mas nós sabemos que seguindo diretrizes, igual recomenda as nossas sociedades, que são aquelas diretrizes, né, de recomendações generalizadas contra doença arterial, que são reduzir colesterol, não fumar, manter o peso adequado e controlar a pressão arterial. É o que a gente basicamente vem falando com o nosso paciente durante anos em nossos consultórios. Mas pasmem vocês, a gente não está protegendo nem 50% dos nossos pacientes contra infarto. Está aí um estudo que deixa isso bem claro para a gente e por isso que isso nos assusta. É claro que a gente tem que entender que a gente tem que sair um pouco daqueles 4 fatores de risco ou 5 e às vezes, quando muito, ampliados para 8. Dr. Mark Houston é um cardiologista brilhante americano que leva, né, junto com ele essa cardiologia funcional integrativa. Ele nos relata hoje mais de 400 fatores de risco coronariano. E é claro que às vezes a gente não vai conseguir documentar ou quantificar todos os nossos pacientes do dia a dia, mas eu vou até falar e dividir alguns como vocês. Esses principais, hipertensão, dislipidemia, diabetes e tabagismo e obesidade, são poucos. A gente tem que ampliar o nosso universo, porque os insultos que hoje o nosso corpo sofre, eles são infinitos. E as nossas respostas metabólicas, inflamatórias, autoimunes, elas são finitas, elas se esgotam. Daí o surgimento da doença cardiovascular. O nosso vaso sanguíneo, gente, e quando falamos de doença cardiovascular e na amplitude de todo o nosso corpo, a gente sabe que o órgão hoje, né, responsável, é onde a gente tem que focar, é o endotélio. Porque o nosso vaso sanguíneo, principalmente através dessa camada endotelial, ela tem um número finito de resposta. Inflamação, basicamente, estresse oxidativo e disfunção vascular imune. Mas os insultos são infinitos. Nós temos que tentar identificar esses fatores de risco, esses mediadores, para pelo menos tentar minimizar a progressão desse tipo de patologia. Tá aí o nosso endotélio, né? E aí os receptores endoteliais, vocês devem já ter ouvido falar muitos nos Toll-like receptors, né? Que são as proteínas transmembrânicas de sinalização para esse sistema inflamatório, autoimune, que desencadeia ali, hoje nós sabemos, é a base da formação da placa aterosclerótica. Então estão ali, gente, olha, os insultos infinitos, né? Consumo de açúcar, estresse físico e mental, a intoxicação diária, diuturna de metal pesado, as toxinas, radiação, gordura trans, uso de algumas medicações, além de todo também o estresse hemodinâmico, né? O estresse bioquímico, biomecânico, antígenos, a própria flora, né, que hoje a gente sabe muito da relação entre a doença cardiovascular e o nosso microbioma. Isso
tudo servindo aí de estímulo infinito para os receptores, principalmente aí os toll-like receptors, que desencadeiam aí através de uma série de respostas inflamatórias, mediadas pelo NF-kappa-beta, uma resposta inflamatória que vai ser finita, mas vai ser extremamente deletéria, através de inflamação, estresse oxidativo, uma resposta imune, lesando, tornando esse endotélio disfuncionante e fazendo com que aí a gente aumente as nossos riscos de aterosclerose, de evento tromboembólico. Então, gente, é isso. Apresento a vocês, mais ou menos de uma forma reduzida, como é que está surgindo, como é que surge essa aterosclerose, e por isso focar só no colesterol às vezes não vai trazer aí a resposta. Pelo menos 25 fatores modificáveis de risco no dia a dia do nosso paciente, entendeu? Que não sejam aqueles 400, mas esses a gente consegue modular, a gente consegue medir, a gente consegue atuar. A hipertensão arterial, claro, ela tem a sua importância, mas lembrar de ver também descenso noturno da pressão arterial, que às vezes a gente mede no consultório e está normal, e às vezes esse descenso noturno associado a uma apneia do sono está aumentando o risco cardiovascular do meu paciente e está passando desapercebido. A dislipidemia, mas num contexto amplo, não só dosar LDL, mas olhar às vezes para a gravidade do LDL pequeno e denso, que são as partículas menores, para o LDL oxidado, que é ele sim o grande vilão. Então, ter apenas um LDL aumentado não quer dizer que eu vou ter um aumento de risco cardiovascular isolado. As hiperglicemias, o controle metabólico da resistência insulínica, tem estudo que mostra que comparando uma glicose de 75 com 100, que é aquela que às vezes a gente permite ali no consultório, a gente já sabe que entre 75 de glicemia de jejum a 100, a gente já vai ter um aumento de 20% de doença cardiovascular, então nós temos que ser mais rigorosos nesse controle glicêmico com o nosso paciente. A obesidade, né, a análise dessa composição corporal, a circunferência abdominal, o ato realmente de fumar, o controle do ácido úrico, fundamental. O ácido úrico, quando controlado, ele tem um papel antioxidante no nosso corpo positivo, mas quando elevado ele está muito relacionado ao aumento de doença cardiovascular. A doença renal, gente, se a gente quer enxergar a coronária do paciente, a gente enxerga microalbuminúria, a gente tem que ver a perda de albumina renal. Se o paciente tem uma albuminúria, provavelmente ele já tem uma disfunção endotelial. É um exame simples, factível, vocês podem fazer isso facilmente no seu paciente e já vai criar aquele alerta ali na nossa mente. O fibrinogênio elevado, a ferritina elevada, né, todas essas provas inflamatórias que hoje fazem parte do nosso contexto, o consumo de gordura trans, né, de ácidos graxos modificados, suplementação de ômega 3, né, importantíssimo, analisar aí baixa de potássio, de magnésio na dieta, em contrapartida com alto consumo de sódio, análise mais ampliada dessa inflamação, igual nós já falamos. Hoje nós temos aí esse inflamograma dosando interleucinas inflamatórias e uma coisa muito mais ampliada quando possível. O manuseio desse estresse oxidativo, hoje extremamente importante. A visão do estresse oxidativo mudou, para de ser aquela análise dual, onde eu tenho o oxidante sendo extremamente lesivo e o antioxidante para me proteger. Nós sabemos que esse sistema é mais amplo, é um sistema que vai atrás do estresse oxidativo, onde eu preciso do estresse oxidativo sim, que é ele a minha primeira barreira defensora, mas eu preciso de ter um sistema antioxidante, uma resposta redoxômica adequada, tá aí essa linha da redoxômica que tanto estuda o estresse oxidativo em detrimento ao distresse oxidativo, né, que é esse desbalanceio, onde eu vou ter esses agentes oxidantes trabalhando numa situação um pouco desregulada em relação aos meus antioxidantes. Bom, além disso, a disfunção imunológica, e quando eu falo em disfunção imunológica já vem aqui o papel da vitamina D na proteção cardiovascular, a falta de sono, né? Nós hoje falamos muito em manuseio do sono, um sono reparador, um sono com horas e sensação adequada. A falta de exercício físico, já muito provado hoje que o exercício não pode nem ser muito pouco e nem muito intenso. Atividade física moderada, sim, tem muito impacto em reduzir doença cardiovascular.
cardiovascular, o estresse, ansiedade, depressão, e hoje a gente precisa muito de estar junto aí do paciente fazendo esse manuseio, a homocisteinemia, que hoje é muito fácil de controlar e já com algumas medidas, né, usando aí os metiladores para baixar essa homocisteína e reduzir risco cardiovascular, o hipotireoidismo subclínico, gente, eu trago aí mais uma outra informação, que a gente sabe que um TSH de 3, esse TSH que às vezes passa desapercebido no consultório médico, ele só por ele já aumenta 16% o risco cardiovascular. Então vamos olhar para essa tireoide com muito cuidado. A tireoide está diretamente relacionada a metabolismo de gordura e por isso diretamente relacionada a risco cardiovascular. Os desequilíbrios hormonais, né? Tanto a disfunção androgênica masculina como a disfunção feminina, né? A disfunção hormonal feminina, menopausa, com os riscos que ela traz do aparelho cardiovascular, infecções clínicas e subclínicas, pensar em abscesso bucal, correr atrás dessa saúde bucal. É por isso que a gente faz medicina integrativa, né? Porque somos todos juntos em prol do paciente. Então, um paciente cardiologicamente bem olhado, ele tem um médico, ele tem um nutricionista, ele tem um personal trainer, ele tem um dentista, ele tem às vezes um psicólogo, porque nós médicos às vezes não vamos conseguir fazer todo esse controle sozinho. Deficiências aí de micro e macronutrientes, eu já comentei sobre a vitamina D, sobre o potássio, sobre o desbalanceio do alto consumo de sódio em detrimento do baixo consumo de magnésio, extremamente importante a suplementação de magnésio, e não menos importante aí, metais pesados e poluentes ambientais, tendo aí contribuição enorme para esse fator de risco. Nós entendemos hoje, gente, a aterosclerose, a doença cardiovascular, como basicamente um fenômeno pós-prandial. Vocês lembram que eu mostrei naquele slide mais para trás, como é que todos daqueles estímulos, principalmente o açúcar, ele vai desencadear uma resposta inflamatória a partir dessa hiperglicemia ou dessa hipertrigliceridemia, induzindo aquilo tudo que nós comentamos, estresse oxidativo, resposta inflamatória e disfunção vascular. Bom, isso fica bem claro nesse estudo científico aqui que eu trago para vocês, que uma única refeição do tipo fast food pode aumentar no soro a interleucina 6 em 100%, chegando no ponto mais alto aproximadamente 6 horas depois de uma refeição. Bom, então assim, é importante estar conversando com o paciente sobre o consumo de pão branco, de queijo, de milkshake, né? De excesso de gordura trans, ou às vezes até com excesso de gordura saturada associado a alto consumo aí glicêmico nessa mesma refeição. E em 2004 a revista Time ela já trazia aí o grande vilão sendo a resposta inflamatória, e isso ficou por muito tempo aí sendo trabalhado nos bastidores por nós médicos, né? Porque somente em 2015 isso aqui já é a visão aí, tá, gente? Isso publicado no American College of Cardiology, então não sou eu que estou inventando, tá lá a Sociedade Americana de Cardiologia dando aí razão, entre aspas, a revista Time. A nossa visão da patogênese da aterosclerose mudou radicalmente nas últimas décadas. Isso são as palavras, né, desse artigo. Anteriormente era visto como uma doença de armazenamento de gordura. Hoje nós reconhecemos que a inflamação impulsiona grande parte do processo aterogênico e o mecanismo de complicação clínica dessa doença. Isso é lindo de se ver, isso é lindo de se dividir com vocês, porque sim, nós estamos, parece que no caminho. E aí a gente vê exatamente isso, né? Aqueles toll-like receptors reconhecendo ali o estímulo, né? De todos aqueles daquelas substâncias que não são próprias nossa, né? Desde um simples consumo excessivo de açúcar, né? Até um metal pesado, passando por essa resposta oxidativa e inflamatória. Hoje existe aqui uma discussão muito grande do que vem primeiro, né? A resposta oxidativa ou inflamatória, ou elas surgem juntas, e isso cada vez nós vamos progredindo mais nesse conhecimento, caindo aí no que eu vou falar muito hoje, que é essa falha da mitocôndria, é essa disfunção mitocondrial e o que nós podemos estar fazendo para minimizar isso no nosso paciente. Porque esse estresse oxidativo, esse desbalanceio entre o estresse e o antioxidante, isso que a gente já comentou que é o de-estresse, não é o eu-estresse, o que foge da hormese, né, da harmonia, do equilíbrio corporal, vai ser aí
aí um dos principais mecanismos de declínio das nossas funções e do nosso envelhecimento, além da causabilidade dessas doenças todas. Então tá aí o dano ao DNA e principalmente o dano à mitocôndria. E nós vamos falar hoje muito de mitocôndria e como é que nós vamos poder aí prevenir essa energia vital, prevenir o envelhecimento precoce. E vem tudo isso com o Dr. Stephen Sinatra. O Dr. Stephen Sinatra é um cardiologista e ele que vai dar aí início a esse conhecimento chamado cardiologia metabólica, a esse novo paradigma que vai trabalhar prevenção e que vai trabalhar tratamento de doença cardiovascular num outro contexto. Bom, o que o Dr. Stephen Sinatra preconiza? Primeiro, ele vai dar atenção total ali, né, à nossa mitocôndria, ao nosso órgão, à nossa organela, que é responsável não só, olha a importância que a gente às vezes esquece, da formação, da síntese da nossa moeda energética no corpo, o nosso ATP. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. A mitocôndria e quando ela caminha para déficit bioenergético. Gente, só para restaurar aí esse conhecimento, é na mitocôndria que nós vamos gerar ATP. A partir de quê? Do que a gente consome, né? Carboidrato, gordura, ácido graxo e às vezes até aminoácido. Na célula somática, nós temos ali 300 a 500 mitocôndrias, mas olha a importância da mitocôndria no miócito. No nosso miócito, na nossa célula cardíaca, nós temos 3.500 a 5.000 mitocôndrias. Então vocês enxerguem aí a importância de uma mitocôndria estar adequadamente funcionante e a geração adequada da nossa moeda energética, que é o ATP, dentro do nosso miócito. Eu poderia dizer, como diz aí o Dr. Stephen Sinatra, que a essência da saúde do coração é a mitocôndria. Ela é responsável por quase 1/3 do peso do coração. E é claro, a gente sabe também hoje que o DNA mitocondrial ele não tem o mesmo mecanismo de defesa que o DNA celular. Daí essa grande importância que a mitocôndria vai ter na nossa conduta médica, no nosso arsenal. A disfunção mitocondrial, então, gente, ela poderia ser considerada a principal causa do declínio relacionado à idade. Para vocês terem ideia, no tecido muscular de um homem de 90 anos, nós vemos 95% de mitocôndrias danificadas, né? Comparando com uma criança de 5 anos que quase não tem dano. E a saúde da mitocôndria que eu tô falando não vai só ali ficar na parte cardiológica, não. A disfunção e a morte mitocondrial, ela está ligada ao desenvolvimento de doenças várias relacionadas ao envelhecimento. Aqui eu trouxe algumas doenças psiquiátricas como depressão, cardiomiopatias, alterações aí do trato gastrointestinal, diabetes, câncer, epilepsia, convulsões reiterantes, erros inatos de metabolismo, morte súbita na infância, alterações cerebrais, além de Alzheimer e uma série de outras doenças. Então a gente tem aí a nossa disfunção mitocondrial como fator central da formação aí desse estresse oxidativo, mas sabendo que isso aqui é uma via de mão dupla. O próprio estresse oxidativo, ou esse de-estresse, ou essa alteração da hormese oxidativa e antioxidante, levando também a disfunção mitocondrial. A mesma coisa aí a homeostase de cálcio, as mutações do DNA, a apoptose celular, ativação aí do sistema renina-angiotensina, inflamação e disfunção endotelial. Tudo isso, segundo artigos científicos, diretamente relacionados com a disfunção mitocondrial. Daí vocês têm e conseguem ver a magnitude da gente estar trabalhando e buscando uma mitocôndria que funcione, que esteja nos trazendo saúde, que esteja adequadamente cumprindo o seu papel de síntese de ATP. Bom, Dr. Stephen Sinatra traz aí esse cenário da insuficiência cardíaca, que não é um cenário assim muito promissor. Pra vocês terem ideia, na Grã-Bretanha, 100 mil novos casos de insuficiência cardíaca todo ano. Nos Estados Unidos, 550 mil novos casos por ano. É um número assim extremamente representativo, hoje representando mais de 5 milhões de pacientes. E nós sabemos hoje, gente, na cardiologia, que 39% dessas insuficiências cardíacas, elas são consideradas idiopáticas. Idiopáticas, nós médicos sabemos que é o nome dado a algo que a gente ainda não descobriu.
né? E o Dr. Stephen Sinatra, ele deixa bem claro que essa idiopatia está relacionada a aspectos nutricionais, disfunção mitocondrial, inflamação subclínica, que existe essa conexão bioquímica e metabólica, levando à disfunção estrutural do coração. E que a solução não tem como passar por outro lugar, a não ser um suporte nutricional. Para quê? Para gerar eficazmente uma energia na mitocôndria. Então isso é extremamente importante. Nós vamos conversar um pouco sobre isso hoje. A solução, né, tá aí o livro inicial do Dr. Stephen Sinatra, né, de cardiologia metabólica, a solução Sinatra, né? Ela vai passar por esse quarteto aqui de ribose, coenzima Q10, L-carnitina e magnésio, com o objetivo de restaurar a energia esgotada desses substratos do miócito, dando energia a esse miócito, que vai ser esse suporte nutracêutico. A crise energética, gente, ela acaba instalando no corpo, não só no coração, mas em músculos, em cérebro, quando a atividade mitocondrial não estiver otimizada. E só para recordar, né, o papel ali de cada um daqueles elementos, nós vamos conversar um pouco sobre todos eles. A nossa moedinha de troca é nada mais, nada menos do que a adenosina trifosfato, e ela tem aí uma molécula de adenina unida por 3 grupos fosfatos por um açúcar, né? A ribose é o centro desse anel. Sem ribose, é claro que fica difícil formar e sintetizar o ATP. A gente sabe ali que o ATP tem o grande objetivo de liberar energia química, que vai ser convertida em energia mecânica para realizar todo o trabalho celular. Então, não adianta, né, gente? ATP realmente é vida. E o ATP, ele vai ser formado através da combinação, né, do adenosina difosfato com mais uma molécula de fosfato. E ele tem que ser reciclado. Essa reciclagem de energia é importantíssima. Ele tem que ser sintetizado na nossa mitocôndria. Quando o oxigênio ou o alimento, que vocês viram que nós conversamos, é o combustível para formar esse ATP, não estão adequadamente disponíveis, essa reciclagem ela vai ter ali obstáculos, entendeu? E essa falta de oxigênio ou a falta desse metabólico, que na verdade não é a maior causa em pacientes comuns, simples, que entram no nosso consultório, é a disfunção mitocondrial. Às vezes esse paciente não está tendo uma hipóxia importante, nem uma falta de consumo, né, desse carboidrato, desse ácido graxo, ele não está utilizando isso adequadamente pela mitocôndria. O que está faltando para essa mitocôndria estar utilizando esse substrato adequadamente? É isso que nós vamos conversar. O ATP é encontrado tanto na mitocôndria quanto no espaço celular, que é o citosol, e 89% desse ATP é na mitocôndria. Daí, gente, realmente nós vamos ter que parar tudo, e quando a gente fala em saúde celular, nós temos que falar em saúde mitocondrial, e quando eu falo em saúde mitocondrial, eu não tenho como esquecer esse meu quarteto mágico, L-carnitina, coenzima Q10, D-ribose e magnésio. Só que hoje surgem aí outras, cada vez mais outros nutracêuticos, outras substâncias que vão ajudar a modular e otimizar diretamente a síntese desse ATP nas mitocôndrias, mantendo um alto nível de metabolismo celular, preservando a capacidade funcional, que é o objetivo de tratar esse paciente não só do ponto de vista preventivo, como terapêutico. O quarteto mágico vai trazer o magnésio, que vai participar dessas 300 reações enzimáticas, na verdade até mais de 300, ele tem o grande poder de restaurar a função miocárdica, principalmente pós-infarto. A coenzima, com o grande papel antioxidante dela, é aí uma substância lipossolúvel que vai ajudar muito na formação desse ATP. A L-carnitina, que é mais quem suporta a beta-oxidação de ácido graxo na mitocôndria, uma atividade extremamente importante no miócito, nós vamos ver isso. E a D-ribose, que é um substrato energético para apoiar ali a formação do ATP, já que é aquele anel que sustenta ali a nossa molécula de adenosina trifosfato. Todos eles vão melhorar a energia no miócito, principalmente em situações de isquemia e de insuficiência cardíaca. Bom, na prática clínica, vocês devem estar pensando, você está falando um monte de coisa aí, metabólica, celular, mitocôndria, mas e aí? Eu quero saber na hora que o meu paciente chega, né? Como é que eu desconfio que ele tem déficit de energia em cardiologia? Gente, a notícia ruim é que muitas vezes esse paciente talvez seja assintomático ou oligossintomático do ponto de vista cardiovascular.
Você pergunta para ele, tem falta de ar? Ah, não, até que eu tô fazendo uma aulinha ou outra, eu tô fazendo uma caminhada. Não, quando eu caminho não tem falta de ar. Mas às vezes você pede um ecodoppler cardiograma e já tá lá o primeiro sinal, disfunção diastólica ou relaxamento diastólico alterado grau 1. É uma coisa que vocês, médicos, veem isso muito na prática e a gente dá muito pouca importância. Saibam uma coisa muito séria sobre a disfunção diastólica grau 1, muito comum. 28% de mulheres e homens acima de 40 anos, eles vão ter essa disfunção diastólica com o coração totalmente normal. Então, gente, eu tô falando que 1/3 dos pacientes que sentam diante dos doutores e doutoras, eles têm ali disfunção diastólica, já. Poucas medicações vão atuar nisso, poucas medicações cardiológicas, e esse paciente não tem sintoma. É muito mais comum em mulher, principalmente se a mulher estiver acima do peso ou tiver uma hipertensão leve, e o tratamento para isso é tentar melhorar a produção de ATP na mitocôndria, e eu consigo reverter essa disfunção diastólica. Às vezes, eu consigo ver esses sintomas em outros órgãos. Às vezes, aquela mulher que tem um ácido úrico aumentado, ou aquele homem, me queixa de fadiga muscular, cansaço físico e mental mais fácil, uma disfunção já neuropsicoemocional, fibromialgia. Nós sabemos hoje que a fibromialgia me fala muito de disfunção mitocondrial. E vocês vão me falar assim, velho, mas e aí, qual que é a importância dessa disfunção diastólica, né, no contexto hoje da cardiologia? Eu trago para vocês um estudo com 36 mil pacientes assintomáticos, ou seja, é o nosso paciente do dia a dia, é o nosso paciente que não é no cardiologista, não. Ele está aí no seu consultório. Você que trabalha às vezes com ginecologia, com nutrologia, com anti-envelhecimento, com medicina integrativa, porque ele está ali, ele não tem sintoma cardiovascular, ele te procura e ele vai estar dentro desse arsenal. Nesse estudo, a disfunção diastólica nesses pacientes, gente, estava em 62,5%. E a presença de disfunção diastólica moderada ou grave, ou seja, já aquela grau 2 ou grau 3, mesmo que o paciente tivesse função sistólica normal, foi um preditor de mortalidade independente. Os médicos não prestam muita atenção nisso, pois eles não sabem o que fazer. Essa que é a verdade. Nem a cardiologia presta muita atenção nisso, porque não tem remédio para isso, e nós médicos somos assim, não tem remédio, a gente, né, é igual às vezes muito cardiologista tradicional, nem dosa homocisteína, eles não sabem o que fazer para baixar a homocisteína, eles não sabem o que fazer para baixar a ferritina, então como não sabem o que fazer, não dosam do arsenal comum ali, né, da propedêutica cardiovascular. Essa disfunção diastólica pode ser o sinal precoce de uma insuficiência miocárdica, apesar, vou repetir de novo para os doutores, o coração tem fração de ejeção normal. Esse paciente está ali diante de você, ele não está no consultório do cardiologista. E na maioria das vezes, olha aqui, ó, usando estatina, que aumenta o risco de cardiomiopatia. Nós vamos rever hoje por que a estatina atrapalha. Ela é mais álcool nessa fogueira, ela vai ampliar essa inflamação. E eu preciso, então, de estar diagnosticando e tratando isso. A insuficiência cardíaca em números hoje, ela passa por isso, né? Um risco de um paciente mais de 40 anos desenvolver insuficiência cardíaca, e aí eu tô falando da insuficiência cardíaca sistólica, é de 20%. É realmente um risco aumentado. Com o avanço da idade, isso vai progredindo. A relação entre fibrilação atrial e disfunção sistólica, ela existe, ela é real. A gente vê alguns pacientes com fibrilação atrial no consultório e a gente deixa ele ali, ó, vai pro cardiologista tomar antiarrítmico. Agora, a partir de agora, nós vamos enxergar esse paciente com disfunção diastólica, cansaço físico e mental, obesidade, hipertensão, tendo um episódio de taquicardia hoje ou outro, como ó, disfunção mitocondrial, piscando ali real na nossa vida, e nós vamos sim, acredito eu, saber ajudar esse paciente. A biópsia cardíaca e músculo cardíaco em pacientes com insuficiência cardíaca revela quantidades menores de ATP na mitocôndria. Então, gente, Dr. Stephen Sinatra já deixa isso bem claro. Essa disfunção, ela começa, ela não é idiopática, ela tem ali uma relação bioquímica e metabólica diretamente relacionada à nossa mitocôndria. Bom, a palavra nutracêutico, que é muito o que nós vamos conversar hoje, né? Ela nasceu aí há mais ou menos 31 anos atrás, através do Dr. Stephen De Felice, e ele quis dizer que ela é o quê? O nutracêutico. O que é um nutracêutico? Ele é uma parte da comida ou nutriente que vai ajudar e vai trazer benefício para a saúde. É uma ciência nova, que ela vai estar ali bem entre a nutrição e a farmacologia, e esse conceito de nutracêutico, gente, ele é diferente de suplemento, porque o suplemento
suplemento, geralmente, ele tá ali para suplementar, né? Numa deficiência. O nutracêutico não. Às vezes nós vamos usar vitamina C, coenzima, magnésio, não só se a pessoa estiver deficiente, porque não é um suplemento. Nós vamos usar mesmo na ausência de deficiência, mesmo que esse paciente tenha uma alimentação normal e muitas das vezes saudável. Por quê? Porque essas substâncias elas vão otimizar as funções e vão ajudar a prevenir doenças. É necessário olhar essa qualidade com segurança, claro, né? Porque preços muito baixos geralmente não estão relacionados à qualidade, no que diz respeito a nutracêutico. E essa coisa toda, né, de Sibeli, mas já ouvi falar muito de uso de antioxidantes em cardiologia e de que não melhorou nada. Sempre vai ter aquele, né, aquele colega da medicina tradicional que traz para você, aqui, vitamina C, ômega, não tá funcionando nada. Até 2012, gente, muitos estudos eles realmente falharam em comprovar grandes benefícios de suplementação de alguns antioxidantes e redução de doença cardiovascular. Isso porque muitas das vezes porque não eram usadas doses adequadas, né? E porque hoje a gente já tem, através da redoxômica, um conhecimento um pouco mais ampliado, né? Que na verdade a gente tem que estimular a via redox, mas não é no corpo inteiro. A gente tem que focar esse euestresse, a busca dessa hormese, né? Esse euestresse oxidativo, mas muito mais do que sabíamos, focar na mitocôndria e no retículo endoplasmático. E hoje a gente já vê surgindo aí uma série de substâncias com estudos robustos comprovando a sua eficácia, além, claro, do exercício físico, reduzindo aí, claro, de moderada quantidade, estresse oxidativo. O primeiro que eu vou querer conversar com vocês hoje desse quarteto nosso, que talvez a gente amplie um pouco mais, além de 4, é a coenzima Q10. Ela é considerada uma geroprotetora, ou seja, é uma substância que atua contra envelhecimento. Nessa linha entra também aí o resveratrol, a cúrcuma, a metformina. Então tá aí uma coenzima, realmente faz parte de um arsenal importante. Ela tem uma cabeça, que é um anel aromático, né, hidrofílico, e uma cauda que vai ser lipofílica. E após a ingestão, ela vai direto para dentro das lipoproteínas. Gente, a síntese da coenzima é uma coisa extremamente complexa, como se fosse aí, doutor Eugênio Luiz Diório compara como a construção de um Boeing 777. E a estatina, infelizmente, vai inibir a enzima hidroximetilglutamil coenzima A, que vai inibir a síntese dessa importante substância pelo nosso corpo. Tá aqui a via do mevalonato, né, que é a via da produção e da síntese da coenzima Q10, e aonde as estatinas vão atuar exatamente inibindo aqui, ó, a hidroximetilglutamil coenzima A, atrapalhando então, é claro, reduzindo a produção do colesterol, que na maioria das vezes nem é vilão, né? Ele tá aqui participando das membranas celulares, da síntese de hormônios esteroide, de hormônios sexuais, de neurotransmissores. Então olha a importância quando a estatina vem e bloqueia essa via, bloqueando a formação de colesterol, bloqueando a formação de dolicol. Por isso muitos estudos relacionando o uso de estatina à amnésia, uma coisa extremamente importante, a redução de cognição no idoso, né, que já tem isso pelas múltiplas disfunções metabólicas, bioquímicas e hormonais. Então, olha aí o que a estatina vai causando. E como se não bastasse, a estatina vai lá e interrompe a síntese daquela molécula fundamental, extremamente complexa essa síntese, né, da coenzima, e diminui o nosso arsenal de coenzima. A coenzima, ela tem uma história enorme, né? Não vou perder tempo falando aqui com vocês, mas em 1977 ela foi aí o motivo pelo qual o Dr. Peter Mitchell ganhou o prêmio Nobel, né? Porque descobriu aí a coenzima. Em 85 a gente vê aí já sendo definido o impacto da coenzima na cardiomiopatia, né? Então isso não é nada novo, né, gente? Em 2004, olha que lindo! Eu queria muito que isso acontecesse no nosso Brasil. O governo canadense coloca o Ubiquinone em rótulos de estatina como prevenção, avisando ao paciente como é que isso pode acontecer. E aí vários estudos científicos, esse estudo aqui, o Símbio, é um estudo que marca, é um divisor de águas aí na vida da coenzima Q10. E a coenzima entra aí como essa linda molécula, que
ela, quando ela vai ser oxidada, ela vai também conseguir ser reciclada. O ubiquinol é a fórmula biologicamente ativa, é a fórmula reduzida, é a fórmula que vai ali estar ajudando, né, nesse processo da reação redox. A ubiquinona já vai ser a fórmula oxidada, mas a boa notícia é que essa ubiquinona, que vai ser mais barata, que é a fórmula oxidada, que não seria a forma ativa, ela pode ser reciclada e convertida a ubiquinol. A coenzima, ela tá lá, né, ela vai residir na membrana mitocondrial interna, ela vai ter essa função de transporte de elétron e vai participar ali da fosforilação oxidativa. Ela faz o que? Ela vai aceitar elétrons e passa para baixo da cadeia para formar ATP e vai ser reciclada novamente. A gente já viu aí como é que ela vai ter dramáticos efeitos em cardiopatias graves, né? Quanto mais severa é a fase da doença cardíaca, gente, maior a deficiência da coenzima. Nós vamos ver aí como é que são as sugestões de doses de suplementação de coenzima, porque vai depender um pouco da presença ou não dessa insuficiência cardíaca. É capaz de promover exuberantes efeitos aí, principalmente 3 dias pós-infarto, e aqui o ideal era que ela fosse injetável. Então nós vamos usar aí o nosso arsenal, né, hoje, terapias injetáveis, para estar ajudando esse paciente quando possível. E um professor de cardiologia dos maiores estudiosos, né, Carl Folkers, de coenzima do mundo, ele fala que nenhuma droga, gente, usada na cardiologia hoje poderia ser capaz de fazer pro coração, o que a coenzima Q10 faz. E aqui tá ela, né, a ubiquinona e o ubiquinol, a forma reduzida e oxidada. E a gente sabe que nós temos aí essa rede, né, de oxidação e antioxidação, sendo que para a gente ter a nossa coenzima reciclada na forma, né, reduzida, eu vou precisar principalmente de glutationa, de ácido alfa-lipóico e do NADP. Então, quando a gente vai montar uma receita aí para poder melhorar essa condição clínica, a gente tem que levar em consideração que esses antioxidantes, eles ajudam reciclando o anterior. E aqui a gente tem essa ordem e por isso é importante usar o que ajuda a reciclar o que vem antes. Bom, nós sabemos que a coenzima vai reduzir lipoproteína A, melhorar a função endotelial, reduzir os níveis de colesterol, aumentando o HDL, diminuindo níveis de glicemia, principalmente hemoglobina glicada, reduzindo a LDL oxidada e tendo impacto em pressão. É muito artigo científico com a coenzima Q10, gente. De 72 a 2019, pelo menos 56 com benefício. 4 artigos apenas mostraram nenhum benefício, mas esses últimos ensaios, um da Austrália e o outro de Maryland, eles foram bem projetados, mas os níveis séricos atingidos na suplementação não foi importante, não foi significativo. Talvez daí, porque não tenha mostrado grande benefício. Nós temos pelo menos 3 grandes meta-análises com coenzima Q10, pelo menos 2 revisões sistemáticas na literatura. Então nós temos muito artigo mostrando que ela vai melhorar a classe funcional da insuficiência cardíaca, melhorar a fração de ejeção, melhorar reduzindo o volume do AVC e melhorando então aí a função, o efeito nessa melhoria da fração de ejeção cardiovascular. As estatinas, como a gente já viu, ela pode diminuir aí, reduzir drasticamente a síntese da coenzima Q10, e esse estudo mostrou que pacientes com fadiga induzida por estatina, que pararam o fármaco e começaram a usar aí 240 mg por dia de coenzima, eles tiveram o quê? Uma fadiga que era de 84%, que caiu para 15%. Dor muscular reduziu de 64% para 6%. E falta de ar de 58% para 12%. Aquele estudo que eu falei tem um grande impacto, foi um grande divisor de águas, usando aí coenzima Q10 100 mg 3 vezes ao dia, reduzindo mortalidade, e vários outros aí que mostram como é que a gente tem uma grande melhoria da fração de ejeção documentada com a suplementação de coenzima Q10, como eu faço em termos práticos nas doses orais. Tá? A proteção cardiovascular apenas, ou só para saúde periodontal, 100 mg dia. Mas quando eu tenho paciente com angina, arritmia ou hipertenso, eu já tenho que subir para 200 mg dia. Se eu já tenho um paciente com uma moderada falência cardíaca, 300 mg dia. Na severa, pelo menos 600 mg dia. E na doença de Parkinson, ela tem uma grande importância, uma grande melhoria clínica, mas aí uma dose mais alta de 1.200 mg dia.
Nosso segundo aí, né, grande herói, né, desse quarteto mágico vai ser a L-carnitina, né, já com estudos robustos na suplementação de L-carnitina e a doença cardiovascular. A L-carnitina, nós sabemos, ela é uma amina quaternária, ela vai ser formada no fígado, no rim, no cérebro, e vai ser a partir dos aminoácidos essenciais lisina e metionina. Essa síntese depende de ferro, vitamina C, niacina e B6. Quando eu falo isso, gente, a gente tem que ampliar a nossa visão. A gente já começa a pensar assim, ó, paciente vegetariano, paciente com deficiência de ferro, paciente com deficiência de vitamina C, paciente com deficiência de niacina, B6, de aminoácido essencial, ele já não vai ter uma formação interessante de L-carnitina. A gente vai ampliando e já vai colocando na prática, né? Você olha para aquele paciente e já começa a pensar nisso tudo aí. Ela também é encontrada, né, no músculo de ovinos, cordeiro, gado e porco, mas está muito baixa em grãos. E é claro, vai ser muito baixa também em vegetarianos. Como a coenzima Q10, essa deficiência ela não é geralmente um fator aí na população saudável e bem nutrida, que consome proteína animal. Mas nós sabemos aí, ó, causas de deficiências, o próprio envelhecimento, defeitos genéticos do metabolismo, aqueles cofatores todos que a gente vê hoje na nossa prática, quem faz prática ortomolecular, vê aí uma magnitude de sintomas que melhoram quando a gente suplementa aí B6, magnésio, metilfolato, metilcobalamina, ferro e vitamina C. Vitamina C. Não só no arsenal de fadiga mental, fadiga física, mas no arsenal neuropsicológico também. Doença renal do fígado, medicações anticonvulsivantes e essas outras considerações da dieta, principalmente o vegano, né? A L-carnitina ela vai ser exatamente fundamental na geração de energia celular, porque ela vai participar aí da oxidação de ácido graxo de cadeia longa. E nós sabemos aí como é que isso se toca na nossa função cardiovascular. 60% do metabolismo energético do coração vem de ácido graxo. Então não tem como eu pensar em saúde cardiovascular do miócito sem pensar na mitocôndria, sem pensar na coenzima, sem pensar no ATP, sem pensar na L-carnitina, importante coadjuvante na formação de energia, estimulando aí a beta-oxidação de gordura. Em todas essas etapas, né, ela vai participar. A formação, a oxidação do ácido graxo é um processo também complexo, com pelo menos 20 etapas, 18 enzimas. Então, por isso, hoje a gente vê aí no nosso dia a dia, paciente com hiperuricemia, na verdade, ele está tendo o quê? Uma disfunção metabólica, né, de oxidação, às vezes, na maioria das vezes, de beta-oxidação de gordura e com deficiência de toda a ação, né, dessas substâncias. A L-carnitina, nesses estudos, ela reduziu todas as causas de mortalidade em 27%. Arritmia ventricular, gente, olha aqui que lindo, 65%. Angina, 40% no cenário do infarto agudo do miocárdio, em comparação com placebo em 13 ensaios clínicos. Então, não tem como pensar no paciente que já infartou, que está ali diante da gente, sem suplementar L-carnitina. Uma revisão da Mayo Clínica, que foi exatamente aquela que eu comentei anteriormente, mostrou tudo isso aqui, ó, de benefícios. Tá aí um estudo para vocês, se quiserem façam um print, depois pesquisem, leiam mais, guardem com vocês, né? Porque a gente sofre muita crítica, né, da cardiologia tradicional, por que a gente usa esse suplemento, e a maioria das pessoas acha que nós não temos aí respaldo científico importante, né? E tá aí mais respaldo científico, né? A carnitina testada em 66 homens e mulheres com mais de 100 anos, centenários aí, em 6 meses, uma dose pequena, e mostrando que aumentou energia, função, massa muscular, diminuição de massa gorda, melhoria na sarcopenia, então tendo também o benefício na saúde como um todo, né? Nós sabemos então que essas duas que nós já comentamos, elas vão ter uma capacidade que juntas, né, sinérgicas, né, elas vão levar aí uma melhoria nessa oxidação dos ácidos graxos de cadeia longa, removendo o excesso de substância nociva, ajudando aí a diminuir essa produção, esse estresse oxidativo, né? Caminhando para essa hormese entre agente oxidativo e antioxidante. A coenzima vai agir muito como essa vela de ignição, acendendo esse processo energético, e a L-carnitina como trem de carga, que vai transportando essa substância que vão ser queimada nessa produção energética. Mais um artigo aí mostrando que a L-carnitina reduz estresse oxidativo, inflamação, necrose de miócito, regulando aí o influxo de cálcio. Gente, isso tem tudo a ver aí na gênese
síntese, né, na patologia, não só da hipertensão arterial, mas como da disfunção endotelial mediada aí pela aldosterona, né? Bom, a L-carnitina, como eu já disse, ela vai ter toda essa ação, né, em melhorar, em normalizar, em tentar melhorar essa função cardiovascular. E nós sabemos que essa administração exógena por meio de vias dietéticas e intravenosas, ela vai reduzir aí, vai ser uma estratégia para proteger contra a disfunção endotelial, lesão de isquemia e reperfusão, arritmia cardíaca e lesão miocárdica. L-carnitina, doses terapêuticas, a maioria dos estudos promove aí a sugestão de 1 a 6 gramas por dia, tá? Esses estudos foram feitos até 6 meses e eu compartilho aqui com os senhores. Na prática, a gente fica muito entre 500 miligramas a 2.000 miligramas por dia, divididas em 2 tomadas. A gente sabe que isso tem biossegurança, sem alterações de marcadores hepáticos, renais ou hematológicos, segundo esse estudo publicado em 2001. A derribose, né, que a gente pode chamar de novato, mas de que novato não tem nada, nós já conversamos que ela é ali a base, né, da nossa moeda de energia, e ela vai ser então essa matéria básica, né, matéria-prima básica para a produção de ATP. Ela rapidamente vai restaurar os níveis de energia, toda célula, a gente basicamente vai sintetizar a derribose, mas elas vão se tornando incapazes de repor isso aí prontamente, né? Principalmente num tempo curto aí de 10 dias, né? O corpo se torna um pouco incapaz. Então, vocês veem aí um paciente pós-infarto recente, pós-AVC recente, ele tem aí 10 dias depois de toda essa desorganização metabólica, bioquímica, né, e de influxo de oxigênio, de formação ali de lesão pós-reperfusão. Esse paciente não consegue restaurar os níveis de ATP sozinho e nem mesmo de derribose. E aí ó, a importância de estar aí em todas as formas de cardiopatia, repondo, recolocando derribose, porque essas células ficam incapazes de repor derribose. A derribose também tem uma história comprida, longa, mas em 1991 a gente vai ter aí a descoberta, né, dessa importância da derribose nesse miocárdio hibernado, né? Isso aqui o Dr. Neil Perlmutter, enfim, ele mostrou através de 201 imagens de talho como é que isso era importante, então ninguém está inventando nada. De 2013 a 2007 a derribose foi colocada no formulário em vários hospitais americanos para o tratamento de pacientes pré e pós-operatórios de cirurgia cardíaca. Tá aí um outro sonho que nós brasileiros poderíamos ter. E como é que eu faço essa misturinha então desse povo todo na prática? Geralmente eu coloco esse magnésio glicilglutamina ou às vezes magnésio de outras formas, né? Um treonato, um dimalato, um taurato. Isso vai muito da individualização do paciente, de como é que eu quero entregar esse magnésio para ele. Em geral eu uso aí 400 miligramas de magnésio com 500 de L-carnitina, 200 de coenzima Q10 em cápsulas e com a derribose 5 a 7 gramas, que vai ser geralmente manipulada em sachê, porque tem aí, né, uma concentração maior para a gente colocar em cápsula, e a gente vai ter isso aí sendo dado 2 vezes ao dia. Isso aí é como eu faço na minha prática clínica com a suplementação oral. Como eu faço na minha prática do ponto de vista injetável? Eu sempre proponho para o paciente que às vezes a gente quer ter uma melhoria mais rápida e às vezes a gente pode usar aqui a forma oral sempre, né, contínua, mas que se eu quero ter uma melhoria mais rápida, se eu estou precisando de melhorar aquele paciente, se eu estou precisando de colocá-lo numa condição clínica melhor, não só em relação à fadiga, como a risco cardiovascular, eu proponho aí o uso da L-carnitina como sulfato de magnésio e a derribose, diluídos em soro fisiológico 100 ml, e faço aí endovenoso semanal. Em geral eu monto um protocolo uma vez por semana, de 4 a 6 semanas. Eu não gosto, e eu como com a ideia de outros colegas, de montar protocolos muito longos. Eu monto de 4 a 6 semanas para a gente estar reavaliando. A coenzima, como nós já conversamos, ela é uma substância lipossolúvel, então a gente não vai colocar no soro, tá, gente? A gente vai ter aí essa coenzima 100 mg a cada 2 ml, diluída e colocada aí intramuscular uma vez por semana. Nós sabemos que essas substâncias lipossolúveis, elas precisam de dar um descanso para essa musculatura do glúteo de 1 semana. Então na outra semana geralmente a gente pode mudar, né, do glúteo, ou já poderia ter se aplicado no mesmo glúteo. Mas eu tenho outras combinações inteligentes, né? Porque a gente
sabe que naquilo ali que eu contei para vocês mais anterior, em que eu preciso regenerar a coenzima Q10, né, transformar a forma oxidada em forma reduzida, forma ativa novamente, eu preciso de ativar a enzima NQ1. Para isso, os polifenóis ajudam muito. Então, às vezes eu vou estar usando aí resveratrol, 100 a 300 mg oral, ou pastilha de autoabsorção oral, ou em creme transdérmico. E vou, às vezes, estar usando selênio também, que também vai ter uma importância em restaurar isso. Ou, às vezes, seguindo toda essa linha aqui, né, proposta por Dr. Eugênio Luiz Diório, esse slide, onde eu tenho que às vezes usar a glutationa para restaurar a forma oxidada da coenzima Q10, o ácido alfa-lipoico para restaurar a glutationa e o NADP para restaurar o ácido alfa-lipoico. Bom, mas a gente tem também outros tipos de coadjuvantes, né? Nós temos aí o ácido alfa-lipoico com todo o seu papel no arsenal antioxidante, diminuidor de metais pesados, com grande ação antiglicante. Então é claro que essa substância tem um grande papel na cardiologia metabólica. A glutationa com todo esse papel antioxidante, que nós sabemos que ela também tem. O NADH naquela cadeia. Então, às vezes, ao invés de ficar só dando coenzima Q10, naquele primeiro momento eu faço aquela solução mostrada para vocês, do soro fisiológico com aquele terceto, junto, completando o quarteto com a coenzima, mas no segundo momento eu vou ali restaurando essa coenzima com o uso da glutationa, com o uso do alfa-lipoico, com o uso do NADH. E entra aqui também uma substância que hoje a gente tem falado muito nela na medicina ortomolecular integrativa, que é a pirrolinoquinolina-quinona. É uma grande defensora do decaimento mitocondrial, ela não é sintetizada pelo corpo, daí ela ser um micronutriente essencial, daí a importância de também estar aí, doutor e doutora, no arsenal que você vai estar oferecendo ao seu paciente. E a via injetável, é óbvio, ela vai ser sempre preferencial pela biodisponibilidade dessa substância. A pirrolinoquinolina-quinona, que a gente chama de PQQ, ela vai promover o crescimento de novas mitocôndrias dentro dessas células envelhecidas. Então, olha que linda a combinação dela, que vai fazer esse crescimento mitocondrial, junto com a atividade física, que nós sabemos hoje, né, que é realmente um dos grandes arsenais para promover biogênese mitocondrial. A gente sabe também hoje do papel do jejum intermitente nessa biogênese mitocondrial, e junto com esse quarteto, com esse sexteto que nós ampliamos um pouco, gerando mais energia mitocondrial ainda. Se o PQQ, eu trago aqui um estudo extremamente legal, extremamente impactuante, mostrando que o PQQ reduz o tamanho da área danificada pós-infarto, gente, principalmente se ele for aplicado logo depois daquele evento isquêmico. Olha aqui um arsenal factível, de custo barato, né, de um custo legal para a gente ter aí por esses nossos pacientes. Daí uma aplicabilidade desses injetáveis, né? Outro aí, a pirrolinoquinona, inibindo a fibrilação atrial e as proteínas amiloides de depósito, né? O PQQ ajuda muito nessa formação espontânea de nova mitocôndria, e ela vai ter importante papel em toda essa disfunção cardiovascular, que vai ser a gênese, na maioria das vezes, dessa fibrilação atrial. E aí nós temos aí, né, toda o suporte otimizado, né, para essa biossíntese de ATP, para biogênese mitocondrial, para melhoria de utilização de oxigênio gerada pelo PQQ, juntamente com a coenzima, com tudo que nós já falamos da coenzima, né, na situação de restaurar esse ATP, na situação de restaurar, de estar diminuindo aí, de estar fazendo um papel de scarvage, né, de lavando esses radicais livres. E como é que isso vai ter um impacto direto, não só na proteção cardiovascular. Eu amplio, nessa aula nós estamos falando de cardiovascular, mas a todo momento nós estamos falando também de performance cognitiva, a todo momento nós estamos falando de performance cardiomuscular e músculo esquelético, né? Não só na parte cardiovascular. Bom, gente, é isso. Eu espero que eu tenha conseguido aí dar o meu recado sobre a beleza dessa estrutura, dessa organela.
pela qual eu sou apaixonada, chamada mitocôndria, que tanto ajuda, né, esse nosso lindo coração. Eu gostaria de agradecer muito a vocês por estarem aqui conosco nessa noite. Deixa aí meu Instagram, meu e-mail, qualquer coisa, sintam-se muito à vontade em dividir conhecimento, em somar. Estamos todos juntos, né, nesse novo modelo de medicina, onde a gente quer entregar mais saúde para o paciente, onde a gente quer oferecer novos condutas terapêuticas, novos arsenais, né, em prol de estar trazendo para o paciente, claro, saúde, em prol de estar falando com ele assim: olha, eu não tô aqui mandando você parar de fumar, emagrecer, fazer exercício, controlar seu colesterol, mas eu só tô te protegendo 50%, tá? Acho que 50% tá bom. Nós queremos mais, o paciente quer mais da gente. E eu quero entregar mais, eu tenho certeza que você que tá aqui quer entregar mais. Eu espero hoje ter contribuído de alguma forma com você para essa entrega. Uma boa noite, fiquem com Deus, espero que vocês estejam aproveitando muito esse congresso, como eu também estou aproveitando. Um grande beijo e estou aqui sempre à disposição.